Olá, meus queridos alunos, eu espero que todos estejam bem por aí e preparados para mais uma questão de processo do trabalho do exame de ordem 30, tá? Essa prova aqui da UAB é uma prova de primeira fase, então nós vamos ler a questão aqui e depois eu vou explicar alternativa por alternativa para vocês. Vamos lá? Então, olha só, eu tenho aqui, em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os pedidos liquidados somaram um valor inferior a 40 salários mínimos nacionais, 40 salários mínimos nacionais. A ação foi movida em face do ex-empregador, e da União, em razão de alegação de responsabilidade subsidiária. Sobre o caso apresentado, assinale a opção que indica o procedimento a ser seguido. Então, pessoal, isso até para a galera de segunda fase, para vocês de primeira fase também, é importante vocês ficarem ligados quando a pergunta coloca o valor da causa. Tá bom? Porque se a OAB colocou o valor da causa e explicou, sei lá, 100 mil reais, ou aqui no caso ela foi específica, falou que foi menos de 40 salários mínimos, né? Você precisa lembrar dos nossos procedimentos. Lembra do procedimento sumaríssimo, procedimento ordinário, sumário, né? Que são os nossos chamados ritos. Então, vocês precisam se ligar. Sempre que vocês lerem esse tipo de informação, lembrem dos nossos ritos, tá? Eu vou lembrar aqui para vocês sobre os ritos que nós temos aqui na Justiça do Trabalho, que é uma escadinha, né? Temos o rito sumário, depois eu vou escrever ali embaixo, só um minutinho, vou puxar aqui porque já tem mais espaço, o sumário, rito sumário, o outro rito é o sumaríssimo, e o outro rito, que é o rito comum, né? A maioria das ações trabalhistas, elas seguem aqui o rito ordinário. Então, se é o rito comum, basicamente a sua CLT inteira vai estar ali dentro do rito ordinário. Como o sumário e o sumaríssimo são exceções, então vão ter artigos específicos para tratar sobre eles, tá? Então, o sumário é quando nós temos aqui até 2 salários mínimos. No caso, o valor da causa, tá? Valor da causa chega até 2 salários mínimos, beleza? O sumaríssimo é entre 2 e 40 salários mínimos, tá? Entre 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Lembra que esse valor aqui é referente ao valor da causa, tá bom? E o ordinário é acima de 40 salários mínimos, tá? 40 salários mínimos ou mais, tá? Sempre relacionado com o valor da causa. Então, obviamente, se a OAB ela foi explícita ali na questão sobre o valor da causa, certamente que isso é algo importante, né? Então, vocês precisam sempre levar em consideração o valor da causa para verificar se está dentro do rito correto, beleza? Então, levando aqui em consideração o valor da causa, que é algo muito importante, você já consegue analisar as suas alternativas, tá bom? Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, algum rito tem algo específico daquele rito, né? Tem algumas informações diferentes, importantes relacionadas ao procedimento aqui. Então, se você analisar as alternativas, veja só. A ação correrá sob o rito sumaríssimo, pois cabível o rito especial para qualquer parte na Justiça do Trabalho, desde que o valor da causa seja compatível. Olha só que interessante. Nós já vimos o valor da causa. O valor da causa, realmente, né? Ele dá aqui a dimensão de que nós estamos no rito sumaríssimo. Porém, nós temos uma exceção. Que é o quê, pessoal? A OAB, ela deixou claro aqui que essa reclamação trabalhista, ela foi movida em face de quem? Em face do ex-empregador e em face da União. É aqui que vai pegar a sua resposta, é aqui que vai mudar todo o andar da carruagem, tá? Porque em tese, se não tivesse a União aqui, você estaria dentro do rito sumaríssimo. Tá? Só que como tem a união aqui no polo passivo da ação trabalhista, vai mudar o seu rito.
Beleza? Então, isso aqui é uma informação muito importante para você, tá bom? Você tem que lembrar do valor dos ritos, sim, tem que lembrar, tá? Sempre faz nessa escadinha aqui, tá? Sumário, sumaríssimo e ordinário, para você lembrar, né, do valor da causa aqui que vai crescendo. Só que nós temos que entender que quando nós estamos no rito sumaríssimo, só que tem a união no polo passivo da ação, ó, a união aqui, o rito vai mudar. Combinado? Então, olha só, vamos analisar as alternativas, ó. Letra A. A ação correrá sob o rito sumaríssimo, pois cabível o rito especial para qualquer parte na justiça do trabalho. Percebe que a questão, ela está, além de relacionando com o rito, né, com o valor da causa, ela também está falando sobre as partes no processo. E a OAB falou que quem que são as partes no processo? O ex-empregador e a união. Então, ela não te deu essa informação à toa. Tá bom? Essa questão letra A aqui, ela já estaria errada. Por quê? Porque no rito sumaríssimo, não é que qualquer uma das partes, né, que tiver lá no polo passivo da ação é que vai tramitar perante o rito sumaríssimo. Não, tá errado. O rito sumaríssimo, ele vai tramitar somente quando nós não temos a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, tá? Agora, quando tiver esses entes, né, que nós chamamos entes da administração pública direta, quando tiver algum ente da administração pública direta dentro da sua ação, no polo passivo da ação, esquece o rito sumaríssimo, tá bom? Então aqui, ó, você já vai esquecer o rito sumaríssimo. Já dá para anular essas duas aqui, ó. E aí ficou aqui a letra B e a letra C. Olha só. Letra B. A ação correrá sobre o rito ordinário. Por quê? Em que pese o valor da causa, figura ente de direito público no polo passivo. Essa é a sua questão correta, tá? Porque, lembra que eu te falei, se eu tiver um ente da administração pública direta no polo passivo da ação, não vai ser mais o rito sumaríssimo. Nós vamos alterar para o rito ordinário. É exatamente só por ter a união aqui que vai ter ali a mudança do procedimento. Combinado? E a letra C fala assim, ó, a ação correrá no rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a citação por edital, em vista de a segunda ré ser a união. Não, pessoal, aqui no rito ordinário é possível sim a citação por edital, tá? É possível sim, até porque o rito ordinário é o rito comum. E no rito comum nós temos o edital como um tipo de citação, tá bom? Então, aqui, negativo está errado. Aqui está errada essa questão letra D. Letra C, desculpa, a correta é a letra B. Eu vou trazer aqui para você o artigo, para você verificar, ó. Olha só, artigo 852-azão, fala assim, os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Legal, isso você já sabe. Agora, olha só esse parágrafo único, ó. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica ou fundacional. Então, autarquia, fundação pública ou administração pública direta, Stephanie, pelo amor de Deus, quem são as pessoas dentro da administração pública direta? União, estados, Distrito Federal e município. Esses são os entes que fazem parte da administração pública direta, tá? Então, esses entes que eu falei para você, autarquia e fundação. Se você tiver ali uma ação, né, com menos de 40 salários mínimos, você não vai poder fazer pelo rito sumaríssimo quando tiver essas pessoas aqui no polo passivo. Tá? Agora, quando não tiver elas aqui no polo passivo, for só contra a empresa, aí sim vai correr pelo rito sumaríssimo, tá? E olha só, tem mais uma coisa importante que eu quero trazer para vocês, que é a questão do número de testemunhas. O número de testemunhas, né, que você pode levar na audiência quando você está ali no rito sumaríssimo. Pegando aqui um pouquinho do rito sumaríssimo, tá? O rito ordinário é o rito comum, você pode levar até 3 testemunhas. Mas no rito sumaríssimo tem a quantidade de testemunhas
diferente do rito ordinário, tá? Então, ó, tá aqui no 852H, parágrafo 2º, ó. As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independente de intimação. Então, no rito ordinário, vou anotar aqui para vocês, ó. No rito ordinário e no sumário, vocês podem levar até 3 testemunhas, tá bom, ó? Agora, no sumaríssimo é até 2 testemunhas, tá? Isso já caiu em questão de segunda fase do exame de ordem. Parece fácil, né? Mas as pessoas, elas esquecem, né? De verificar o rito. E aí, por exemplo, quando caiu na segunda fase da OAB, tava escrito lá o valor da causa. E a galera esqueceu de verificar o valor da causa. E eles foram para a regra geral. E aí a regra geral é 3 testemunhas. E eles responderam quantas testemunhas lá na pergunta da OAB. A OAB perguntou assim, quantas testemunhas deve ser levada para audiência? Ela só falou isso. Aí você tinha que analisar a pergunta, verificar qual rito que era, se era sumário, sumaríssimo ou ordinário, e falar a quantidade de testemunhas. A galera não analisou qual era o rito. E aí todo mundo colocou 3 testemunhas, sendo que o correto, na verdade, naquela questão que eu tô te falando, era um rito sumaríssimo e era até 2 testemunhas, tá? Então, testemunha aqui é importante também. Não deixa quieto isso aqui não, dá uma lida nesse procedimento sumaríssimo aqui, ó. São poucos artigos, ó. Começa no artigo 852-azão e vai até o 852-i. É pouco, tá? É pouco. É bacana vocês darem uma lida, grifa as exceções, né? É muito importante isso para vocês. Combinado? Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijão, bons estudos e tchau, tchau.